Boa tarde, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E feliz dia do estudante, né? Essa semana nós comemoramos o dia do estudante na terça-feira. E só para aliviar aí, nós seremos eternos estudantes, porque a gente nunca para de estudar, não é verdade? Então, parabéns para vocês, para mim, porque eu sou um eterno estudante, não tem como parar de estudar, e vocês, tenho certeza que serão também. Essa semana, nós vamos falar sobre vanguardas russas, na unidade 3 do livro de vocês, e nós vamos, mais uma vez, perceber o quanto o contexto social ou o contexto sociocultural de um determinado local influencia em todas as partes, não só na questão da vida das pessoas relacionada à educação, à saúde, mas a questão artística também. Então, a questão cultural, ela está totalmente envolvida com o contexto social e o que acontece naquele momento em determinado local. Então, isso nós já vínhamos observando antes e nós vamos continuar vendo esse contexto social, esse contexto cultural de um determinado local em relação à arte, certo? Então, vocês peguem o livro de vocês, que fica melhor para vocês acompanharem na página 123, tá ok? Vamos lá? Então, pessoal, nós passamos por dois movimentos nesse capítulo 2, que foi o dadaísmo e o surrealismo, e nós percebemos o quanto a Primeira Guerra Mundial influenciou os artistas de tais movimentos. Então, nós acompanhamos esses dois movimentos, o dadaísmo, certo? E nós vimos como a Primeira Guerra lá em 1914 influencia fortemente o dadaísmo como um grito dos artistas para expor, para fazer essa crítica às questões sociais que ocorreram devido aos vestígios da Primeira Guerra, e eles, através da arte, faziam a crítica. Então, chegou-se ao ponto de dizer que era a arte negando a si mesma, porque nós íamos de um momento em que a arte seguia uma linha, um curso, e no dadaísmo os artistas começam a se desviar desse curso, tendo uma nova postura, críticas mais severas em relação ao contexto social da época. Depois nós vivenciamos o surrealismo, que também foi fortemente marcado pelas questões da Primeira Guerra Mundial, desculpa. Então, na Primeira Guerra Mundial, nós vimos que ele já nos acompanha lá do dadaísmo e ele segue no surrealismo. Detalhe, o surrealismo ele vem fortemente marcado pela questão imaginária. Os artistas, eles pintavam suas obras e fizeram até uma associação das pinturas do surrealismo com o trabalho e as pesquisas de Freud, porque Freud ele se inspirava e ele conseguia, através dos seus pacientes e da análise dos sonhos dos seus pacientes, muitas respostas para certos problemas, certo? E no surrealismo, os artistas eles pintam em suas telas, revelam em suas telas questões associadas aos sonhos. Nós vimos também no surrealismo que a palavra surrealismo ela surge antes em uma peça de teatro que foi apresentada, e o termo surrealismo ele vem antes. Em 1917 ele surge pela primeira vez e só em 1924 é que acontece o manifesto do surrealismo e os artistas começam a ter tais visibilidade em relação à arte.
E quando a gente fala de vanguardas russas, mais uma vez o contexto histórico-social vai ter forte influência. Aí nós temos o subtítulo aí, Cesarismo, Revolução Russa e Vanguardas Artísticas. O que isso tem? O que essas três coisas têm que nos mostram uma arte diferente. As vanguardas artísticas, elas surgem e em meio à Revolução Russa e ao cesarismo. O que acontece? Imagine em 1905, onde uma tripulação era obrigada a certas condições desagradáveis, certo? E não eram situações que fossem pouco incômodas, eram muito incômodas. Imagine uma tripulação em um navio que era obrigada a comer uma carne que já estava podre, apodrecida, certo? Eles preparavam essa carne e as pessoas eram obrigadas a se alimentar daquele tipo de carne. E quem se negasse a fazer isso, infelizmente, era executado. Então era uma ditadura muito forte, né? E diante desse cenário horrível de maus tratos, de violência, a classe acabou se unindo, certo? Formando um grupo que se rebelou contra tais atitudes, que resultou também no fortalecimento dessa classe, inspirando outras revoltas que surgiram depois. E surgiu aí o Tratado de Portsmouth, eu não sei se a pronúncia. Então, o que aconteceu foi um acordo de cessar-fogo entre Rússia e Japão, que foi assinado em 1905. Então, certas situações de maus tratos e violência gerou uma organização do grupo e onde surgiu as primeiras revoltas de classe. Então, após a Primeira Guerra Mundial, a Rússia sofre duramente com as consequências da guerra, além de ter 9 milhões entre mortos e feridos de guerra. Os cidadãos russos eles sofrem com alta inflação, com a diminuição de renda, com a fome e com outras questões sociais. Então, diante de tudo isso, o que acontece? Aqui nós temos a imagem da questão do navio que eu acabei de falar para vocês, tá? E na página 124 eu vou começar a explicar sobre a questão da Revolução Russa. Então, em 1917, um grupo de mulheres se organiza, olha só como a questão dos grupos se organizarem e fazerem revoltas, o que ele resulta. Em 1917, um grupo de mulheres se organiza em um protesto do Dia Internacional das Mulheres, que 8 de março, e elas tomaram as ruas de São Petersburgo, certo? Que na época era chamado de Petrogrado. O que acontece? Diante desses inúmeros protestos que foram organizados pelas classes operárias, é óbvio que algumas revoltas eram tratadas com rigor muito grande, com a violência muito grande. E nós sabemos que o dia 8 de março ele foi marcado pela represália que o grupo de mulheres sofreu e que muitas delas morreram pela questão de se revoltarem e defenderem a classe operária, né? Então, o que aconteceu? Cada vez mais se fortalecia esses grupos e as pessoas estavam emergindo e indo através dessas revoltas contra a ditadura opressora de Cesar Nicolau II. E o que aconteceu? Ele ordenou que a população fosse contida com disparos dos militares. Muitos militares eram a favor desses grupos, tá? Da classe operária, ficaram do lado, o que gerou aí a Revolução Russa. Essa divisão de grupos, essas revoltas,
a questão da revolta contra a ditadura de Nicolau II, e foi o que aconteceu. A Revolução Russa surge aí e as forças políticas da oposição tomaram o poder. E o que foi que aconteceu? Depois eles fizeram o quê? Depuseram Nicolau II e o executaram. Então, a questão histórico-social nós precisamos conhecer para ver em que meio surgem as vanguardas artísticas aí russas. E o que acontece? A República Socialista da Rússia em novembro de 1917, ele surge com uma nova ideia, novos pensamentos. Então, essa república instaurada aí, socialista, ele vem com incentivo das artes, tanto quanto as de vanguarda e as de criação de meios para que essas artes elas se popularizassem. Então, que elas atingissem a maior quantidade de pessoas. Olha que salto se dá quando se sai de um governo ditatorial, que era de Nicolau II, depois que foi deposto, entra a República Socialista. E o que eles fazem? Eles querem que a população seja alfabetizada, eles querem incentivo às artes, e isso faz com que muitos artistas que queriam expor suas ideias e eram contidos pela ditadura, esses artistas passaram a buscar um retorno às origens da arte russa. E, ao mesmo tempo, eles tentavam usufruir da modernidade, da questão industrial, das máquinas, e experimentar novas estéticas para atingir todas as camadas populares, assim como queria a República Socialista. Então, é quando surge as vanguardas, que seria nossas artes abstratas aí, e essas vanguardas artísticas, elas surgem com um detalhe. De linhas gerais, quando a gente observar, a gente pode associar as pinturas desses artistas ao movimento cubista, que nós já estudamos. Mas eles tinham uma visão onde eles exploravam formas, linhas, cores, luminosidade, mas eles tentavam fugir totalmente do que fosse relacionado à nossa realidade concreta. Então, o que eles faziam? Eles representavam em suas telas o que fugia completamente da nossa realidade, de como ela é, certo? Então, ficou chamada essas obras de arte não objetiva, como está aí. Então, o pintor Casimir, ele fazia essas suas obras e ele tem inspiração, claro. Nós temos algumas inspirações aí e ele está conectado à arte abstrata e também ao futurismo e o cubismo, porque o cubismo dá o pontapé inicial para o uso de formas, linhas, e o futurismo continua. Mas aí nessas vanguardas nós vamos ver alguns detalhes que estão associados, é claro, ele teve como inspiração, surgem essas vanguardas russas, mas utilizando algumas características cubista e futurista, mas com uma nova roupagem. Então, o que acontece? Nós precisamos ter na nossa cabeça que essas vanguardas artísticas elas se dividem em três. Raionismo, certo? Que nós vamos ver quais são as características do raionismo, suprematismo e construtivismo. Então, no raionismo, que vai estar lá na página 125, o raionismo ele vai estar associado, no caso é uma pintura de vanguarda que se iniciou em 1911, e o que ele faz? Um dos artistas aí, vou citar dois, melhor, nós temos
Larionov, eu não sei se a pronúncia é essa, Larionov e Natalia Goncharova. O que acontece? Eles pegam e usam como inspiração em suas obras de arte a luz, é o objeto de pintura. Então, eles tentam usar a questão da luminosidade em suas pinturas. Então, o foco principal são os raios refletidos e que se cruzam. Então, eles usam as imagens. Nós temos a primeira imagem aí com os tons de vermelho, laranja e preto. E na segunda imagem, nós temos preto, vermelho e amarelo. Então, o foco principal aí é a questão de luminosidade. E vocês observam que fogem totalmente, como eu disse para vocês, que são as vanguardas, é uma das características, foge totalmente da nossa realidade, certo? Por mais que o quadro esteja com um tema relacionado ao que é real para nós, quando observamos a tela, nós não conseguimos identificar o que é real no nosso dia a dia na tela. Então, a característica do raionismo, mais uma vez eu vou falar para vocês, que é o raio de luz, ou a luz, como o próprio objeto da pintura. O foco principal é a luz. O suprematismo, ele vem aí em 1915 e o artista russo que inaugurou o suprematismo foi Malevich. Então, ele vem exibindo uma arte que busca retirar das obras artísticas qualquer referência à realidade, característica do outro também. Então, ele tem rachos do cubismo, sim. Se a gente observar, ele continua tendo formas, como o cubismo tinha formas geométricas, certo? E por mais que ele tentasse distorcer as formas, ele tinha a ideia de abolir o que era objetivo e deixar a questão abstrata exposta em suas obras, certo? Nós temos aí quadros aí até muito simples que a gente até pensar, eu conseguiria fazer simples, porque nós temos o quadrado preto sobre o fundo branco. Foi em 1918 que foi pintada essa tela, óleo sobre a tela, tá? E nós temos também o branco sobre branco. É um quadrado branco sobre uma tela branca. Então, parece uma sombra. E nós temos a questão, os objetos artísticos como simbolismo. Então, nós temos algumas representatividades dos artistas com um simbolismo do sentimentalismo e a questão do que o artista estava vivendo naquele período, tá? E tentar abolir ao máximo a representação do que era real. Então, Malevich, ele vislumbra a Revolução Russa, a abertura de um novo caminho para a sociedade. Então, como eu falei para vocês lá atrás, com a Revolução Russa e a República Socialista entra, Nicolau II é deposto, é executado e surge uma nova visão com a República Socialista. Então, quanto mais pessoas da sociedade tivessem acesso à arte e conseguissem compreender aquela arte que fugia do real, os artistas se aproveitavam das máquinas, da industrialização para ter o maior alcance possível junto a essas pessoas, certo? E nós vamos ter aí o construtivismo. O construtivismo, ele vem com uma questão muito interessante em 1914, quando uma editora russa chamada Lubuk de hoje, eles fazem a impressão gráfica de diversos trabalhos com temática política. Aí, no construtivismo, surge a arte. Vamos pensar agora em arte gráfica, tá? O que os artistas pintavam em tela no suprematismo e no raionismo
Eles pintavam na tela a questão abstrata em que eles estavam vivendo na questão sociocultural. No construtivismo, isso é representado, mas agora de forma expostas em cartazes, com trabalhos gráficos. Então, o que aconteceu? Nós vimos que lá, com as revoltas dos grupos e da classe operária, as pessoas iam para as ruas reivindicar seus direitos. O que acontece? Os políticos, a ascensão das políticas socialistas, a da Revolução, reforçada pela Revolução Russa, e continuou sendo acentuada pela Guerra Civil, grande parte dos artistas de vanguarda, eles se identificaram com a causa dos proletários, nós vimos isso, né? E eles conseguiam fazer essas obras sendo favoráveis ao determinado grupo. E o que aconteceu? Com o desenvolver da questão da indústria e as máquinas, eles começaram a produzir em quantidade e espalhar. E foi aí que surge a questão dos cartazes e da fotomontagem. Porque quanto mais gente tivesse acesso à arte, não seria melhor? Era isso que a República Socialista tinha como proposta, que as pessoas fossem alfabetizadas e que a arte chegasse ao maior número de pessoas na sociedade. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a produzir esses cartazes, que até então esses cartazes eram produzidos para representar uma classe política. Depois, esses cartazes começaram a ser favoráveis à questão do veículo de criações artísticas e também de cunho político, muitas vezes, porque eles faziam críticas e faziam menções a determinadas situações que a sociedade estava vivenciando. Então, a fotomontagem também entrou aí e, ao final da década de 1920, deixa eu passar aqui, a fotomontagem aí de um cartaz, vocês estão vendo, e na década de 20, o regime político russo identificou a ideologia de massa e perdeu seus propósitos iniciais. Com isso, a arte do período chamado de realista socialista passou a ser controlada pelo governo, a qual permitia somente a produção artística que propagasse seus ideais. Então, há um retrocesso aí, e o que os artistas expunham em suas publicações e suas pinturas para chegar às camadas sociais e que tinham uma liberdade maior. E no final da década de 20, o regime político russo se intensifica e eles começam a ter uma censura novamente. Então, nós temos a questão da arte, os artistas de vanguarda, eles não acharam abertura nesse regime que não favorecia e estava avessos às artes ideológicas e passaram a sofrer represálias, certo? E ser perseguidos por policiais. Fez com que muitos deles deixassem a Rússia e Pesvernes foi um dos artistas que sofreu pela pressão política e mudou-se para Paris, certo? E ele criou muitas esculturas, nós estamos vendo aqui uma delas, muitas esculturas que priorizavam a geometria, as formas abstratas, com o uso dos materiais advindos da indústria, como a reprodução fotográfica, visto ao lado, certo? Então, a questão dos artistas, esse retrocesso fez com que muitos deles se mudassem porque eles foram perseguidos. Eles estavam acostumados, quando a República Socialista abre e favorece aos artistas que expusessem suas obras e críticas, muitas vezes, eles têm esse retrocesso aí quando o regime político se intensifica na Rússia e muitos foram perseguidos por tentar expor suas ideias, certo? Agora, quando a gente fala de grupo de ruptura,
aqui. E o construtivismo russo e muito influenciou na arte que estava sendo feita no Brasil no século XX. O que acontece? Quando um movimento artístico está sendo vivenciado, ele estava sendo vivenciado lá na Rússia. E aqui no Brasil, nós temos a influência na década de 1940 de Geraldo de Barros, José Olímpio e outros. Eles têm, claro, acesso. Nós sabemos que a questão desse acesso da tecnologia não é como temos hoje, claro que não. Mas eles tinham acesso, eles tinham informações e é claro que esses grupos, que ficou conhecido como grupo de ruptura, eles tinham inspirações do que estava acontecendo na Europa. E muitos deles se inspiravam e expõem suas obras, certo? Então, recapitulando, nós vimos mais uma vez, eu repeti para vocês, que o contexto social tem tudo a ver, vamos falar na nossa linguagem bem popular, tem tudo a ver com os movimentos artísticos. Não fugimos em nenhum deles de contexto social. Se a realidade é retratada como ela realmente está, como no realismo, por exemplo, se é pintado do jeito que ela está, o concreto, eu olho, estou observando e pinto, ótimo, mas tinha um contexto social sendo inserido ali. Se eu venho para um movimento como o dadaísmo e o surrealismo e o artista pinta de forma abstrata e ele tem uma influência do contexto social também. Se ele tenta fazer uma crítica através da arte, então tem um contexto social em que ele está inserido e ele tenta fazer uma crítica ao que está acontecendo naquela sociedade. Nas vanguardas russas, a mesma coisa. Nós começamos falando dos abusos, dos maus tratos nas embarcações, que se gerou vários conflitos, o amontoado de alguns grupos e a combinação para se rebelar contra algumas atitudes de determinado grupo, e nós chegamos até a Revolução Russa. E nós vimos que com essa Revolução Russa muita coisa mudou. Quem tinha muito poder foi deposto, entrou um novo grupo que deu liberdade aos artistas. E nós já vimos lá no final que esses grupos que surgiram, o raionismo, o suprematismo e o construtivismo, eles vêm, eles surgem, eles fazem a exposição de sua arte abstrata, que foge totalmente do que é real. Eles exploram muitas formas, muitos dos artistas ainda inspirados pelo futurismo e pelo cubismo, mas quando chega lá em 1920 o regime político russo se intensifica e censura muitos artistas que são perseguidos. Então, os artistas que vinham com um pensamento fechado, que se abriram para a realidade, começaram a pintar da forma que eles queriam, de forma livre, eles são censurados mais à frente. Mas muito se ganha quando a República Socialista tenta alfabetizar a maior parte da população e eles tentam fazer com que as artes, que isso é uma evolução muito grande, com que as artes chegassem à maior quantidade de pessoas da sociedade. Que, como eu falei para vocês, a questão artística era restrita a quem tinha um poder aquisitivo maior. Ter uma obra de arte em casa, até hoje, de alguém famoso, é algo que custa muito caro. A arte é caro. E a arte, se é caro hoje, imagino antes. Fica imaginando aí. Então, a República Socialista deixa uma margem para que as pessoas que estão à margem consigam ter acesso à arte, aos vários tipos de arte, que nós sabemos que temos várias linguagens artísticas e eles abrem espaço. Normalmente nos livros nós falamos mais da questão das pinturas, mas nós sabemos que são várias linguagens. Então, o que
O que fica para a gente é que o contexto social vai influenciar sempre nos movimentos artísticos, que tivemos 3 movimentos, aí 3 características e etapas: o raionismo, suprematismo e o construtivismo, que foi onde surgiram os cartazes, né? Que eram produzidos em grande quantidade, que eram expostos, a fotomontagem, e é isso que fica para a gente em relação às vanguardas russas. Então, agora nós vamos dar continuidade com as questões na continuidade na nossa aula, tá certo? Vamos lá?